Glória a Deus. A palavra de Deus é muito preciosa. Amém? E quantos já experimentaram momentos kairós na sua vida? Eu estou surpreso que o meu filho está aprendendo e coisas boas acontecem. Ele diz, eu vivi um momento kairós, um momento kairós. Na escola ele disse, um momento kairós aqui, um momento kairós ali. E olha, eu estou falando um pouco dele porque é o aniversário dele hoje. Ele dormiu ontem à noite com 10 anos e acordou com 11. Como o tempo voa, não? Glória a Deus. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. A palavra domínio é a palavra corio, de onde tiramos a palavra kurios, para Senhor. A palavra Senhor. O pecado não será senhor de você. Por quê? Porque não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? E muitas vezes, mesmo essa missão sendo forte no meu coração, eu creio que diferentes ministérios e pastores e nos seus ofícios que Cristo deu para a sua igreja, cada um deles tem uma certa, missão dada pelo Senhor para revelar algumas verdades que foram perdidas. E no meu caso, certo? É para trazer de volta Jesus para o centro da igreja. Amém? E para o centro da sua vida. E pregar o evangelho da graça. Restaurar esse evangelho como Paulo pregava, bem no início. E por falta disto temos visto enfermidades, temos visto, falhas morais e fraqueza no corpo de Cristo. Escute bem isso. Até aqueles que praticam o adultério, seja qual for o problema, certo? É por causa de uma crença falsa. Colocamos o foco tanto em comportamento errado, que não vemos a raiz mais profunda, a crença errada. Amém? Não crer que aquele velho homem foi crucificado. Que não lidamos com o velho homem mais. Mas, em vez disso, lidamos com o velho homem, falamos dele o tempo todo e o fazemos. E olha, eu não estou falando do seu pai. Escuta, jovem, eu estou falando da carne, aquela parte que quer pecar, aquele velho eu que já se foi. Amém? Mas o seu estilo de vida, sua filosofia, os seus princípios ainda estão lá. Porque você viveu aquilo por muito tempo. Amém? Então o pecado na carne ainda está lá. Chamamos de carne. Amém? É um tipo de erro de identidade. Então o diabo quer que você se identifique com aquela identidade. E isso é o caso de erro de identidade. Não é quem você é. É uma identidade falsa. Você não é um pecador. Você era um pecador. Você nasceu de novo. E quando nasceu de novo, foi criado em justiça e verdadeira santidade. E toda a igreja diga, amém. Olha, porque você não tem tido essa revelação, porque ninguém prega sobre isso, não podemos culpar o povo. Pastores e líderes que assistem, não culpem o povo. O povo crê no que foi ensinado. Amém? Por falta de pregar a palavra de Cristo, não a palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser qualquer parte da Bíblia, é a palavra de Deus, certo? Mas toda a palavra de Deus foi inspirada, mas tem que ser traduzido, especialmente o Antigo Testamento, nas palavras de Cristo. Você entende como Jesus fez no caminho de Emaús? Quando Jesus falou no caminho de Emaús sobre o Antigo Testamento, porque era a única palavra que eles tinham, o que Jesus fez? Diz que ele explicou nelas, na Torá, nos profetas, ele explicou nelas, as Escrituras, o que está no Antigo Testamento, coisas concernentes a si mesmo. E fez algo com eles, aqueceu o coração deles, os avivou espiritualmente. E também fez algo a eles fisicamente, os reinvigorou, porque depois de viajarem de Jerusalém, 7 milhas para Emaús, depois de receber a lavagem da palavra por Jesus, naquela viagem, eles voltaram aquelas 7 milhas. Algo aconteceu fisicamente também. Isso aconteceu no domingo, era o Senhor demonstrando. E porque o Senhor ressurreto, com tanta coisa importante para fazer depois de ressuscitar, qual seria a prioridade número 1 para ele naquele dia? Tendo muitas coisas tão importantes para fazer, em vez de passar tempo com aqueles 2 que estavam voltando. E estavam tristes, desanimados, porque Jesus passou tempo com eles. Eu creio que é para mostrar para nós o que devemos fazer aos domingos. Porque ele ressuscitou dos mortos no domingo. Ele nos mostra isso. Você já viu que na Bíblia ele apareceu aos discípulos de domingo a domingo?
depois de ressuscitar dos mortos. Não tem nenhum registro específico de que ele passou tempo com eles. Diz que ele passou tempo com eles por 40 dias, mas o que foi registrado para nós nos evangelhos foi que Jesus aparecia para os discípulos aos domingos e depois no outro domingo. E alguns dizem, são os crentes domingueiros. Nós temos que ser domingueiros. Por isso adoramos aos domingos. Os judeus trabalham e depois descansam. Esse é o estilo do Antigo Testamento. Amém? Mas o Novo Testamento chegou, a nova aliança chegou. Agora entramos no descanso, no primeiro dia, porque Jesus ressuscitou naquele dia, é o nosso primeiro dia. Entramos no descanso, depois trabalhamos. Amém? Isto é verdade também para a nossa vida espiritual. Só quando entramos no descanso, podemos trabalhar. Você entendeu isso? Isso vai te libertar do estresse, medo, preocupação, apreensão, amém? Dúvida. E olha também de qualquer depressão que você está passando. Conhecer essa verdade na palavra de Cristo. Está pronto? Pronto para receber mais? Então, o pecado não terá domínio sobre vós. Você já deve ter ouvido. Cuidado com a graça, certo? Cuidado com o ensinamento da graça. Olha, quem você acha que está por trás, sabe, deste lançamento de perseguição contra o ensinamento da graça? Quem está por trás disso? Só pode ser o inimigo. Por quê? Porque ele sabe disto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quando? Quando você não está debaixo da lei. Mas quando está debaixo da graça. Então ele vai tentar de tudo. E ele vai fazer soar tão espiritual que você se sente culpado de não estar debaixo da lei. Ele vai fazer de tudo para atacar a graça e a reputação daqueles que pregam a graça, para que você possa então se sentir seguro com aquilo que é muito familiar à lei. Tenha cuidado. Você caiu da graça? E a palavra não diz você trocou da graça, mas diz você caiu da graça, porque a graça sempre está acima. Amém? Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, sabemos que 3.000 pessoas morreram. Ok? Pouco depois disso, 3.000 pessoas morreram. E o povo judeu pode te falar que a lei foi dada no primeiro Pentecostes. 50 dias depois que Jesus literalmente morreu na festa deles da Páscoa. A festa dos judeus da Páscoa. E todas as festas, as 7 festas de Israel em Levítico 23, que muitos judeus celebram até hoje, todas as 7 festas apontam para Jesus Cristo, para sua obra concluída, para sua vida perfeita, humana. Naquela oferta, flor de farinha aponta para a sua vida humana perfeita. E também, sabe, a Olá, que é o holocausto, depois temos a oferta pacífica e a oferta pela transgressão e também a oferta pelo pecado. A oferta pacífica tem a sua saúde e prosperidade nela, porque a palavra shalim, shalom, shalim, shalimim, é a palavra hebraica para a oferta pacífica. Tem shalom para toda parte do seu espírito, alma e corpo. Os segredos estão lá, nessas ofertas. E 7 festas de Israel para demonstrar o que Jesus fez. Jesus morreu literalmente. Ele nasceu, eu creio que na festa dos tabernáculos. E por isso a Bíblia diz que ele habitou entre nós. No hebraico está dizendo ele tabernaculou entre nós, a festa judaica. Amém? Foi crucificado na festa da Páscoa. Ele ressuscitou na festa das primícias, porque ele é a primícia. Amém? 50 dias depois da Páscoa, estavam aos pés do Monte Sinai. O que aconteceu? A lei foi dada. 3.000 pessoas morreram. A Bíblia diz, a letra mata, a lei mata, mas o Espírito vivifica. E depois temos no dia de Pentecostes, outra vez, a festa de quando foi dada a lei. Hoje, se falar com qualquer judeu que conhece a Bíblia, ele vai te falar, se você perguntar em qual festa a lei foi dada, não a Páscoa e não a festa do tabernáculo, mas Pentecostes. Certo? Chamam de Shavuot. Amém? Eles celebram quando a lei foi dada. Nós celebramos Atos 2, no dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes,
Deus deu o quê? O Espírito. Ele veio como um vento veemente e impetuoso, não podia esperar para encher. Amém? Todos os crentes ali. Então celebramos o Pentecostes como o dia que foi dado o Espírito Santo. A promessa de Abraão se cumpriu. Amém? O que aconteceu? 3.000 pessoas foram salvas. Na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes. Isso demonstra que debaixo da lei, a morte. Amém? Sob a graça, você vive. Amém? Olha, nada errado com a lei. A moralidade da lei é algo que devemos cumprir. Certo? Deixe-me falar assim. Não que nós devemos cumprir, mas foi cumprido em nós. E agora só fluímos com isso. O diabo quer que nós estejamos sempre conscientes da lei para tentarmos cumprir a lei. Isso é o que muitas pessoas estão tentando fazer. E tentando cumprir isso, você cai em Romanos 7. Quanto mais tenta, Paulo disse, quanto mais ele tentava cumprir o 10º, que diz não desejarás ou cobiçarás, certo? O que pertence a outro. Quanto mais tentava fazer isso, eu encontrava em mim todo tipo de desejo. Só aumentava. Ele fala da lascívia, certo? E quanto mais combatia, mais tinha lascívia. Então o diabo quer trazer a lei para a sua consciência, para que quanto mais tentar cumprir, você ativa a força humana, você cai. Certo? E você nem sabe como caiu, mas você caiu, você nem sabe como caiu, mas começa quando você tenta ser bom, tenta fazer o que é bom. Está me ouvindo? Um grupo de garotos passou, certo, perto de um jardim com aquela casa de vidro, certo, mas eles foram em frente, não sentiram nada. No final daquela rua, mais uma casa daquelas, escrita não atire pedras. Frágil. E ninguém estava ali. Um garoto olhou para o outro olhou para o outro. O que você acha que sentiram? Não sentiram nada na primeira casa. Aquela casa não era o problema. E nem as placas na outra casa não era o problema. Nada errado com isso. Mas o problema é a carne. A carne precisa de lei para ativá-la. A Bíblia diz que a força do pecado é a lei. E não tem nada errado com a lei. A lei é santa, justa e inculpável. Amém? Mas não te torna justo e não te torna santo. Então, como me tornar santo? Não estando consciente da lei, mas consciente de Jesus. Devemos andar com ele. Amém? E não se preocupe com a lei. De fato, a lei é limitada. A lei diz, não cometerás adultério. Tem pessoas que não cometem adultério. Escute, porque não tem dinheiro. Ok, um exemplo. Ok? Fazem na mente, mas não fazem fisicamente porque... Ok. Alguns casos, não todos. Alguns não cometem adultério contra a esposa, mas não amam a esposa. É o que Deus quer? Não. Mas quando você se ocupa com Cristo, Ele te dá aquele amor pela esposa. Amém? Andar na graça te faz amar todo mundo. Até aqueles que falam contra você, aqueles que escrevem contra você, qualquer um. E olha, eu te digo, só enche o coração de amor por eles. Você sente compaixão por eles. É difícil carregar amargura por muito tempo. Dá pena deles, dá pena. As pessoas me perguntam, Pastor Prince, as pessoas falam de você e tudo mais. Está tudo bem com você? Não se preocupe comigo. Como Jesus falou para as pessoas quando ele estava carregando a cruz. O que ele disse? Não chore por mim, Argentina. Não, ele não falou isso. Ele disse, não chorem por mim, filhas de Jerusalém, mas chorem por si mesmas e pelos seus filhos. Amém? E olha, sabe, nenhum de nós, quando sofremos, pensamos nos outros. Só em nós mesmos. Mas ele ali pensou nos outros. Sem egoísmo e quão lindo ele foi com a sua moral, a sua beleza moral se demonstrou no sofrimento. Amém? Até na cruz, ele consolou aquele ladrão que disse, lembra-te de mim, hoje estarás comigo no paraíso. Ele pensou na sua mãe e a tristeza do coração de uma mãe. Ele disse para João, eis aí a tua mãe, cuida da minha mãe. Ele pensava em nós, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Temos que ser como Jesus. Eu olho para mim mesmo, ok? Você olha para si mesmo, espero.
e nos comparamos com o Senhor Jesus e vemos como estamos tão longe. Amém? Ficamos irritados o dia inteiro, não sabemos o porquê, mas estamos irritados. Amém? E o diabo quer que você faça de tudo para não ficar irritado, tenta segurar, e olha, isso é a forma mais garantida de ficar mais irritado. Amém? Como se livrar disso? Colocar o foco em Jesus e não a lei. Ok? E olha, mais uma vez, somos a favor da lei pela razão pela qual Deus deu a lei. E Deus não deu a lei para justificar o homem. Você entendeu isso? Vamos em frente, ok? Quando Deus deu a lei, lembra quando Deus os tirou do Egito? Certo? Escute, não tinha 10 mandamentos, não tinha sido dado. Diga amém. Eu pensei que eu estava em outra igreja. Ok, vamos tentar isso de novo, ok? Vamos tentar de novo. Igreja New Creation, estou certo? Eu estou na igreja certa? Ok, quando Deus os tirou do Egito, eles já tinham recebido os 10 mandamentos? Não tinha sido dado. O Monte Sinai estava lá na frente, caso você não conheça a cronologia. Eles foram libertos do Egito primeiro. Como que eles saíram? Pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eles eram pessoas boas? Eles saíram porque eram bons? Não, porque ele é bom. Amém? Foi a bondade dele. E os levou pelo Mar Vermelho. Certo? Olha, atrás deles estava o exército de Faraó com todos os seus carros e na frente o Mar Vermelho. E murmuraram, murmuração é pecado. Mas Deus não respondeu ao seu pecado, Deus respondeu à aliança, a aliança de Abraão, a aliança da graça que eles estavam debaixo. E Deus então abriu o mar. Qual aliança? Parece que Deus não olhou nem um pouco para a murmuração. Deus os fez passar pelo Mar Vermelho por causa da sua fidelidade, não por causa deles. E depois de 3 dias começaram a reclamar porque não tinha água, eles reclamaram das águas amargas de Mara. Deus curou as águas, apesar da murmuração, e disse: eu sou o Senhor que vos sara. Amém? E Deus deu o quê? Eles reclamaram que não tinha comida e Deus deu maná do céu. Todo dia, comida dos campeões. Era tudo orgânico, sem sabor artificial ou cores. Era puro do céu. A Bíblia até diz que os homens comeram a comida dos anjos, nos Salmos. Abra sua boca. Toda manhã. E parece que ninguém morria. Desde o Egito até o pé do Monte Sinai, atravessando o Mar Vermelho, e por todo o caminho que eles atravessaram, chegaram no Monte Sinai, mesmo reclamando, pecaram a cada passo, e ninguém morreu. O Senhor me mostrou isso anos atrás e foi o que começou este ministério. O meu ministério. Eu chequei. E muitos já checaram, no mundo inteiro, desde que eu falei isso. Quem segue o meu ministério e quem critica também, todos checaram. E ninguém pode falar que alguém morreu. Ninguém morreu, mesmo tendo pecado. Eles pecaram? Sim. Ninguém morreu. Mas algo aconteceu depois do Sinai, o Monte Sinai, quando a lei foi dada. Depois eles reclamavam, pum, morte. Certo? O que acontecia? Morriam. Viu? Morriam. Certo? Quando reclamavam, morriam. Eles reclamavam, morriam. Espera um pouco. O mesmo Deus. Administração diferente. Dias atrás, em um hotel que eu fiquei em Israel, não vou ser específico, para que você não culpe quando você for e fale, cuidado com aquele hotel. Eu estava com um pastor ali, tinha um dos pastores comigo, e parece que o sistema mudou. Sabe, a segurança não era tão boa. Qualquer um aperta o botão e pode subir. Sabe, ficamos pensando, o que houve? Eu vi uma placa, mais tarde, sob nova direção. Um outro grupo de hotéis comprou aquele hotel, eu não sei quando, recentemente. Estavam sob nova direção. E tinha um estilo próprio de administrar, que para mim não era tão boa quanto a antiga.
Eu queria que a antiga ficasse. Mesmo prédio, mesmo hotel, mas... Escute. A lei é uma administração. A graça é também uma administração. A lei exige não matarás, não roubarás. A graça é assim, Deus diz, eu serei isso para você. Eu te darei isso. Eu farei isso por você. O foco é Deus, eu farei. Quer dizer o quê? O foco é Deus. Aqui o foco é você. A lei foca em você, na sua força. Não farás. O problema é que o homem não tem essa força. Esse é o problema. O homem é falido. A lei foi dada para o homem falido. E por que ela foi dada? Por causa do orgulho do homem. E ao pé do Monte Sinai, eu vou falar em hebraico de novo, ao pé do Monte Sinai, disseram, Ko Asher, Ko é tudo que Deus falar, Ko Asher de B, o que Deus falar, Naaser, Ko Asher de B, Adonai, o nome de Deus, Naaser. Naaser quer dizer, nós conseguimos, nós podemos. É uma palavra muito afirmativa. Mais tarde acrescentaram a palavra Venishma, que é mais forte ainda. Nós cumpriremos, certo? Guardaremos, nós faremos. Então, se pensar bem, nem tinha ouvido os 10 mandamentos. Você nunca assina. Se alguém te passa uma folha, um contrato, você nunca assina até ver ou ler as condições. Você não assina algo só porque alguém prometeu, olha, sabe, confia em mim, assina. Certo? Olha, não faz isso. Deus não tinha dado a lei ainda. Certo? No momento que falaram tudo que Deus mandar, nós faremos. Leia, Êxodo 19. Êxodo 20 foi quando Deus deu os 10 mandamentos. Êxodo 19, quando eles falaram, Coaxé deber está em Êxodo 19, faremos o que Deus mandar. Deus falou para Moisés, não deixe eles se aproximarem. Ou seja, Deus nunca teve esse tom com eles. O tom mudou. Deus disse, se vocês querem que eu trate de acordo com a sua força, com a sua fidelidade, com a sua, habilidade de cumprir a lei, porque eles tinham prometido que iam cumpri-la. Deus disse, olha, este é o acordo, eu sou santo. Sabe como o sol e a lama não podem combinar? Certo? A lama deixa de ser lama. Ela fica dura quando o sol vem em contato com a lama. Estou certo? Deus é santo. O homem é pecador. Quem vai ser destruído? Quando os dois se encontrarem. Entendeu? Deus não fez o homem pecador. O homem se tornou pecador. Isso aconteceu no jardim. Certo? Então, Deus disse, não se aproximem. Para o seu bem, não se aproximem. Fale a eles, Moisés, não se aproximem. Deus não falou com eles assim quando saíram do Egito? Deus os guiou numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo, como um pastor, com as ovelhas seguindo atrás. Ele estava tão perto deles, nunca teve esse tom com eles. Mas no momento em que eles confiaram em si mesmos, na sua justiça, na sua força, escute isso, é o pior tipo de pecado. Os fariseus conhecem a Bíblia inteira. Não pode falar com certeza que os fariseus eram culpados de adultério, certo? Exteriormente não dá para falar, certo? Exteriormente pareciam puros, santos e tudo mais, comparado com as pessoas com quem Jesus andava, cobradores de impostos e prostitutas e tudo mais, ele os curou, ele os salvou. De fato, não tem nenhum registro de cura para nenhum dos fariseus. Mas temos registros de Jesus curando pessoas chamadas de pecadoras. Por quê? Porque sabiam que eram pecadoras. Mas os fariseus não podiam receber, por causa da justiça própria. Esse é o pior tipo de pecado. De fato, a justiça própria produz todo tipo de pecado. Viu? O que aconteceu quando falaram nós vamos fazer tudo? O que vemos depois? O que acontece depois? Você vê os 10 mandamentos sendo dados. Certo? Qual é o primeiro mandamento? Não terá outros deuses além de mim. Então, no momento que falaram tudo o que Deus mandar nós faremos, eles fizeram? No momento que a lei foi dada, o que aconteceu? Quebraram o primeiro mandamento. Fizeram o bezerro de ouro. Ok? Você viu isso? Então, aqueles que defendem, sim, devemos fazer de tudo para cumprir a lei. Esses estão levando as pessoas para o pecado. Escute bem. Pense um pouco sobre isso. Aqueles que defendem que devemos ser conscientes da lei, memorizar a lei, todos os mandamentos. É incrível que nem mesmo as crianças não conseguem, memorizar os 10 mandamentos facilmente. Mas você fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
O Espírito Santo não te ajuda a memorizar a lei. Qual o terceiro mandamento? Até aqueles que lutam pela lei, qual o terceiro? Olham para você, olham para lá, para cá e para lá. São os que lutam pela lei. Qual o sexto mandamento? E tentam responder. Não roubarás? Não, não mentirás. Eu também não sei, mas não minta. Ok? Mas, agora mesmo, pela graça de Deus, a minha vida é uma vida de pecado? Olha, te digo agora mesmo. Ok? Que Deus vê como o homem não vê, lógico. Mas eu te digo que eu amo me apaixonar por Jesus. Eu amo a ideia de vê-lo mais e mais a cada dia. E não tem nenhuma mulher que está por trás de mim, além da minha esposa. Ok, tem uma outra mulher que eu estou apaixonado, é minha filha. Amém? Eu digo para ela que eu a amo e ela diz eu também te amo. Essa coisa, sabe? Eu estou desfrutando desses poucos anos antes dela ser roubada e quem a roubar, ok? Certo? Lembre-se, pode me imaginar como o seu sogro. Amém? Então, eu posso te falar uma coisa? Sabe que isso não é para condenar nenhuma pessoa, sabe, que passou por divórcio e casou de novo. Ok, escute. Somos todos a favor da graça, glória a Deus. Mas alguns acham que eu prego sobre a graça porque talvez a Wendy não foi minha primeira esposa. Não, ela é o meu primeiro amor e a minha esposa. Ok, meu primeiro amor e é a minha esposa. O meu primeiro amor, a única mulher que eu amo é a minha esposa. Wendy. Ok? Ok? Escute bem isso. Não olhe para as pessoas dizendo, sabe, esta igreja prega sobre a graça porque tem todo tipo de pecado lá. Olha, se você procurar, você vai ver pessoas vivendo em pecado. Eles vêm, mas olha, toda a igreja tem isso, a sua também. Certo? Mas o fato é que tem pessoas que vêm a esta igreja e falam que as pessoas aqui são maravilhosas, até os diáconos têm uma luz, têm um brilho e dizem... Isso até mesmo no hotel que nós ficamos, temos muitos testemunhos assim, não é, Lawrence? Tem pessoas que dizem, quem são vocês? Porque acham que somos celebridades por causa do Lawrence. Vocês são celebridades? Quem são vocês? E eles dizem assim, vocês têm um brilho, estão sempre felizes, estão alegres. Comparado com os outros até, nem sabemos porque estamos só rindo das piadas do pastor Mark. E olha, certo? Só nos divertindo, mas a luz brilha, a sua luz brilha sem você perceber. As pessoas estão observando. Olha, a verdadeira santidade é inconsciente. Quando você se ocupa com Cristo e não com a lei, você se torna santo. A verdadeira santidade. Amém? Depois de falar isso, eu te pergunto. Por que eles fizeram um bezerro de ouro? Isso é o que eu quero falar hoje, fortemente, ok? Como surgiu o bezerro de ouro? Você sabe, certo? Vamos ler. Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, o que ele foi fazer na montanha? Pegar as tábuas dos 10 mandamentos, certo? Certo? Aquelas 2 tábuas de pedra. Ok? Moisés falou, Deus, eu quero construir uma casa, e Deus disse, pega essas 2 tábuas. Ok? Então, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Um outro fato é que tem uma verdade profética. Toda vez que você estuda o Antigo Testamento, lembre-se sempre, o Antigo Testamento foi escrito como tupos no grego, que quer dizer tipos. Aprendemos muito com os detalhes. A doutrina é muito direta no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento há detalhes escondidos. Foram escondidos para nós estudarmos, procurarmos. Nem sempre literal, mas muitas sombras. Tipos. O antitipo da substância está no Novo Testamento. Você entendeu isso? Ok, então, aqui diz que o povo viu que Moisés tardava em descer, e outra vez é um tipo de tempos como esse. As pessoas ficam imorais, querem pecar, porque estão dizendo, o Senhor tarda em voltar. Mas aqueles que pensam sempre na vinda do Senhor, o oposto acontece. Ok? Vamos continuar lendo. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Olha, naqueles dias usavam brincos